Fala, meus queridos alunos e alunas maravilhosos, maravilhosas, meus alunos medbiônicos, os alunos da Medbay. Quem tá aqui na voz, o instrutor Everton Ramos, mais uma vez, aí, né, para a sorte de vocês, né. Estou aqui mais uma vez aqui, dando início aqui à nossa mais nova aula da nossa maravilhosa série aí de aulas, né, sobre programações para Arduino. E hoje a gente vai ver algo extremamente importante, extremamente legal de se entender e se observar a respeito da programação, que a gente aprendeu estrutura nova. Lembra que na semana passada, né, na última aula, nas duas últimas aulas, nós aprendemos a estrutura, uma estrutura condicional, né? A principal estrutura condicional que nós temos, né? Nós temos início de estruturas e começamos pela estrutura condicional, que foi o if else. Se você não está lembrado, você para essa aula, volta lá, ver duas últimas aulas e Brasil, é isso aí, tamo junto. Revisa lá e vem pra cá que a gente vai dar prosseguimento, ok? Então, sem nem mais delongas, para explicar essa nova estrutura que a gente vai usar, primeiro eu vou apresentar para você, né? O que é a estrutura que a gente vai usar? A gente vai usar a estrutura for, certo? Estrutura for é uma estrutura de repetição. Deixa eu abrir aqui o nosso dicionário. Tá aqui, ó, estruturas, certo? Nosso dicionário lá em cima, aqui, ó, dicionário de códigos. Só relembrando aqui, a gente já viu a parte de estados e modos, a gente já viu alguns comandos básicos. Dentro dos comandos básicos nós tivemos a parte de serial e alguns comandos a respeito do serial. E aqui a parte das estruturas, e nós vimos as condicionais. São condicionais porque estruturas condicionais, porque estão no plural, porque não existe somente a estrutura if else, existem outras estruturas que eu falei nas aulas passadas, porém a gente só estudou por enquanto a if else porque é mais importante e é mais usada em todas as ocasiões. E temos aqui um novo tipo de estruturas, também no plural, porque não existe somente o for, existem outras, que são estruturas de repetição, ou seja, elas vão ficar repetindo determinada parte do código, certo? Nós temos aqui o for, que eu já vou falar um pouco mais detalhado sobre ele. O for também vai ser muito parecido com o nosso queridíssimo loop. Lembra aqui no nosso void loop ali, que fica repetindo. O void loop também é uma função, né? Exatamente uma estrutura, ela é uma função, mas é uma função que funciona como uma estrutura de repetição. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais pra frente, ok? Então, primeiro vamos voltar lá para aquela nossa historiazinha lá do ônibus. Lembra da história que eu falei nas duas últimas aulas a respeito do if else? Lembra que eu expliquei essa historiazinha linda e maravilhosa? Que você tá lá na parada, cansado, voltando da escola, esperando o seu ônibus. Melhor, você saiu da quarentena, primeiro dia que o governo liberou, tá todo mundo liberado, aí todo mundo marca um rolê, vai pro cinema, aí você tá lá na parada, todo pronto, na beca, cheirosão, com a grana no bolso, esperando ansiosamente seu busão chegar pra você poder ir pro cinema, né, encontrar a turma, fazer aquela grana no shopping, pra depois os guardinhas lá do shopping ficar atrás de vocês, como sempre padrão, né? Então, vamos lá. Então, lembra que eu falei o seguinte, você fica lá na parada e fica se questionando, se o ônibus for meu, eu pego, se não for o meu ônibus, eu não pego. Só que pensem comigo, vocês conseguem compreender que vão vir diversos ônibus e podem ou não ser o seu, vocês já notaram isso? Então vamos supor que venham, antes de chegar ao seu ônibus, venham 5 ônibus. Então você já percebeu que você vai fazer a mesma coisa 5 vezes, você vai se perguntar 5 vezes, esse é o meu ônibus? Ah, não é, então eu não faço nada. Aí depois vem outro ônibus, você se pergunta de novo, ah, esse é meu ônibus? Ah, não é, então eu continuo sem fazer nada. Você percebeu que você fica repetindo isso? Então é justamente esse tipo de pensamento que a gente vai começar a ter hoje. É uma ideia de tentar simplificar. Imagine que a gente fosse colocar essa ação de pegar um ônibus, de estar esperando na parada e pegar o ônibus correto em forma de programação. A gente teria o quê? A gente teria aqui da seguinte maneira. A gente poderia ter primeiro um for, uma estrutura de repetição, não vou falar um for, pense comigo. Antes a gente teria que colocar o quê? Um if várias vezes, teria que colocar vários if, né? Um para cada ônibus que viesse. Você concorda isso comigo? Coloco, veio um ônibus
se é o meu ônibus. Ah, não é, então deixa passar. Ah, vê outro ônibus, aí coloca de novo outro se. Ah, esse é meu ônibus? Não, então deixa passar. Coloca de novo outro se, coloca de novo outro se, coloca de novo outro se, coloca de novo outro se. Vocês já notaram isso? Não seria mais simples se eu colocasse algo que ficasse repetindo isso no lugar de eu ter que copiar várias vezes? Não seria mais interessante que eu tivesse tipo um Ctrl+C, Ctrl+V, entre aspas, porque Ctrl+C, Ctrl+V ele pega e cola uma vez, né? Mas imagina algo que ele ficasse repetindo aquele processo para mim instantaneamente. Estão conseguindo compreender? Então é mais ou menos isso. Então, tipo, imagina que a gente tivesse aqui, no lugar da gente sair repetindo os if else, ficar sempre se perguntando, é esse, não é, é esse, não é. Imagina se a gente tivesse uma estrutura que ficasse repetindo isso pra gente. A própria estrutura sozinha a gente dissesse, ah não, ela vai começar no 0 e vai começar no número 1 e vai estar no número 5. Ou seja, vão vir 5 ônibus antes do meu, tô dando exemplo. Vão vir 5 ônibus antes do meu, ela vai ficar se repetindo por si só. Ah não, entrou dentro do loop, né? No caso, entrou dentro do loop, entrou na minha estrutura de repetição. Então, é o meu ônibus? Não, não é. Então deixa passar. A partir do momento que ele deixa passar, ele volta para o início e repete essa mesma condição que voltou. Apareceu outro ônibus, a própria estrutura de repetição, no lugar de colocar outro if abaixo daquele que não foi usado, ele simplesmente reutiliza aquele próprio if para fazer a mesma pergunta, já que eu estou repetindo a mesma coisa. Então a ideia da estrutura de repetição é essa. Agora vamos supor, continuando a historinha, seu busão chegou, foi o busão certo, beleza. Então observe que quando chega o seu ônibus, a repetição, a estrutura, ela para. O programa sai da estrutura de repetição, porque agora você vai pegar o seu ônibus. Então observem que antes aqui, quando você estava esperando e não estava vendo o seu ônibus que você queria, para você ir para o seu cinema, ver a turma e fazer aquela greia gostosa, então, o que acontece? Você estava aqui, eu estava dentro do loop e você estava esperando o ônibus. Ah, é o meu ônibus, não é, então continua. Ah, é o meu ônibus, não é, então continua. E repetindo. Ah, é o meu ônibus, não é, então continua. Ah, é o meu ônibus, não é, então continua. Até que chegou o seu. Quando chegou o seu ônibus, você parou de ficar naquela repetindo. Ah, não, não é, ah, não, não é, deixa passar, não, não é, deixa passar, não, não é, deixa passar. Agora não, esse é o seu ônibus. Então você vai sair daquele modo, entre aspas, automático e você vai estar agora acionando, fazendo uma determinada ação. No caso, você vai estar levantando a mão lá, dando o joinha lá pro motorista parar, certo? Então é justamente essa questão aí que é um ponto importante na estrutura de repetição. A estrutura de repetição, ela precisa ter 3 pontos importantes que eu vou falar melhor sobre isso, mas basicamente ela precisa ter um início. Eu inicio ela, eu digo quando ela vai acabar, que no caso, quando ela vai acabar vai ser a minha condição, que é quando eu vou sair dela, e eu vou ter um contador que vai estar contando a quantidade de vezes que ele se repete. Como assim? Vejam só. Como assim não? Não vou explanar isso agora, que eu vou falar isso melhor quando a parte da programação vai ficar mais claro para vocês. Então vamos lá, vocês pegaram um ônibus, enfim, vocês já sabem o resto da história, vocês no final foram pro cinema lá e é isso aí, comeram aquela pipoquinha gostosa. Bom, então vamos lá agora aqui pro Google Chrome. Aqui nós temos um diagrama de como seria o funcionamento de uma estrutura de repetição. É mais ou menos assim, a gente vai ter aqui, a gente vai ter iniciação do contador e a gente vai ter uma condição. Esse contador, ele, como o próprio nome já diz, ele vai contar, né? No caso ele vai contar a quantidade de vezes. Esse contador está diretamente ligado à condição. Porque vamos supor, por exemplo, eu quero que a minha estrutura de repetição se repita 5 vezes. Então, eu vou ter que colocar um contador, certo? Para que ele conte quantas vezes ele se repetiu. E vou ter que colocar uma condição para que quando esse contador chegue naquele limite que eu quero, ele pare de contar. Estão conseguindo entender? É exatamente esse ponto que é o crucial, é o mais importante. Eu vou ter um contador que eu vou iniciar. Eu vou mostrar a vocês que é uma variável isso aqui, que a gente viu lá aulas atrás. Então, eu vou ter o meu contador aqui, iniciando aqui. E vai estar diretamente ligado na minha condição.
porque é justamente ela que vai definir e vai estar diretamente ligada à minha condição, porque é justamente ela que vai definir. Como assim? Como eu disse, eu vou estar iniciando meu contador. Então, vamos supor, eu quero que que meu código repita ali 5 vezes. Então, eu vou iniciar o meu contador ali no 1, no 0. Vou iniciar meu contador no 0. Então, beleza, iniciei o contador no 0. Só que ele vai ficar contando quando é que ele vai parar. Eu tenho que dizer quando ele vai parar, não. Então ele vai repetir 5 vezes. Lembrando que se eu vou começar no 0, eu vou até o número 4. Como assim vai até o número 4? Tá ficando doido? Não, não tô ficando doido. Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu abrir aqui um novo. Imagine então que eu tô no... que eu vou começar. Vamos supor que o meu contador... Deixa eu resumir aqui. Pronto. Imagine que eu vou começar inicializando o contador. Então, eu quero que a minha condição se repita 5 vezes. Ou seja, repete 5 vezes. Isso é o que eu quero, que vai repetir 5 vezes. Só que eu tenho que iniciar o meu contador. O meu contador geralmente é variável. Então, eu vou colocar aqui uma variável que é exemplo, var de variável, ok? O nome da minha variável vai ser variável x, só um exemplo. E eu vou dizer que ela vai começar no 0, ok? E o meu tem que repetir 5 vezes. Então, na primeira vez que a minha estrutura se repetir, ela vai começar no 0. Ou seja, começou no 0, beleza. Quando ela girar uma vez, eu vou adicionar 1 ao meu contador. Agora ela vai estar 1. Ou seja, na segunda vez que ela repetir, eu vou estar no 1. Quando ela repetir pela terceira vez, eu vou estar no 2. Quando eu repetir pela quarta vez, eu vou estar no 3. Quando eu repetir pela quinta e última vez, eu vou estar no 4. Então sempre observe que o meu contador, pelo fato de ele começar no 0, o meu limite sempre vai ser um número a menos do que a quantidade de vezes que eu quero que repita. Você pode perceber que ele repetiu 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Só muda que o contador ele começa no 0. Então por isso ele vai estar sempre um número abaixo da vez que o loop está girando. Como assim? Eu sei que isso aqui não ficou muito claro, eu vou explicar melhor agora. Vejam só, eu primeiro inicializei o meu contador, estou aqui em cima, inicializei o meu contador, certo? Como eu disse, meu contador está diretamente ligado à minha condição. Como assim diretamente ligado à minha condição? Eu não tenho que repetir 5 vezes, então tem aqui meu contador. Então posso dizer assim, ó, que eu tenho que dizer assim, ó, enquanto o contador, ou seja, a minha variável x, for menor que 5, enquanto isso for verdadeiro, botando aqui uma setinha, tá? Enquanto isso for verdadeiro, eu vou ficar repetindo. Então eu vou colocar aqui, ó. Enquanto isso for verdadeiro, eu vou estar repetindo o meu loop aqui. Vou estar repetindo aqui a minha condição. Então vejam só a minha estrutura, eu vou estar repetindo ela. Então vejam só, eu inicializei o contador aqui, ó. Defini uma condição. Essa condição você pode ver aqui, ó, que é justamente na condição que está a minha porta de fuga para sair do loop. Porque se eu não criar essa condição, vai ficar no loop infinito, eu nunca vou sair. A minha porta de saída do loop é justamente a minha condição. Então, por exemplo aqui, ó, eu tenho que, como eu quero que ele repita 5 vezes, então eu coloco que o meu contador começa em 0 e ele vai até o valor do meu contador ser menor que 5. Aí já tá ok? Pode ser, vamos verificar. Então quer dizer que então o meu contador começou em 0. Então começou aqui e entrou no loop. A condição significa o quê? Então se o meu contador está igual a 0, então ele é menor que 5. Então é verdadeiro. Então ele vai fazer os comandos que eu coloquei dentro da estrutura para serem repetidos. Então ele vai fazer aqueles comandos e vai voltar para o início. Só que vejam só,
vocês conseguem entender que se eu não incrementar, se eu não adicionar nenhum valor ao meu contador, o meu contador vai ser sempre 0 e sempre vai ser menor que 5, ou seja, mesmo com a condição, ele vai estar sempre dentro do loop, porque ele começa no 0. Se eu não adicionar nada a ele, aqui se eu não adicionar nada, ele sempre vai ficar sendo 0, confere? Se ele sempre ficar sendo 0, 0 é sempre menor que 5. Então ele sempre vai ser menor que 5, ou seja, isso aqui sempre vai ser verdadeiro. E mesmo com minha condição, eu nunca vou sair do loop, porque minha condição sempre vai ser verdadeira. Então por isso que tem esse bloquinho aqui, ó. Incrementa o contador. Por quê? São os 3 passos básicos que eu tenho que fazer. Eu inicio o meu contador, eu determino a minha condição e por fim eu incremento no meu contador. Como eu posso incrementar? No caso do Arduino, é uma linguagem na linguagem de C++, na verdade. Então, C++ é o nome de uma linguagem de programação, tá? Que é o nome da linguagem de programação do Arduino, somente, caso você não tenha entendido. Então, eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, o que significa x++? X++ significa que eu vou estar adicionando 1 à minha variável x. Esse mais significa isso aqui, ó. É como se fosse a minha variável x fosse igual a ela mesma mais 1. Como assim? Não entendi. Imagine, vamos supor aqui que o x seja igual a 5. Então agora eu vou dizer que a minha variável x, que era igual a 5, vai ser igual a 5 mais 1, ou seja, mais 1. Ou seja, a minha variável agora não é mais 5, a minha variável agora é igual a 6. Estão conseguindo entender isso? Então, ou seja, sempre que eu adiciono esse coisinha aqui, ó, mais, eu estou adicionando uma unidade à minha variável ali que está sendo referenciada. Conseguiram compreender? E sim, eu vou adicionar isso ao nosso dicionário, não se preocupem, tá? Vou adicionar, até o final de sala eu adiciono lá, escrevo lá, quando a gente for lá para o dicionário eu escrevo. Então, consigo compreender isso aqui. Então, agora pense comigo, antes de eu colocar isso aqui, o que acontecia? Antes de eu colocar essa partezinha aqui, acontecia a seguinte coisa. O meu contador era sempre 0. Por ele ser sempre 0, ele sempre era menor que 5. E acontecia que a minha condição sempre era verdadeira. E ela nunca saía do meu loop. Ficava ali presa eternamente dentro do meu loop. Então, o que eu coloquei para ficar repetindo, as instruções, né, os comandos que eu coloquei dentro da minha estrutura, para que se repitam e eu ficasse repetindo sempre. E o que eu coloquei depois da estrutura não queria acontecer porque a programação ia ficar presa dentro da estrutura. Afinal, o resto do código, essa partinha aqui que está aqui, nessa setinha aqui para baixo, o que tiver aqui para baixo só acontece depois que as repetições dentro da estrutura acabarem. Uma vez que a programação chega numa estrutura de repetição, ela só sai da estrutura de repetição depois que a condição dessa estrutura for falsa. Lembrem-se disso, isso é importante. Vou repetir. Uma vez que o código chega numa estrutura de repetição, ela só sai após a condição dela ser verdadeira, ser falsa. Só sai depois que a condição é falsa. Por quê? Pode ver aqui, ó, condição. Então é falsa? Como assim falsa? No caso não, né? O não significaria o falso e o sim significaria o verdadeiro. Então, chegou aqui na estrutura de condição, na estrutura de repetição. A condição dela é falsa, então para de repetir, vai e segue o fluxo. Entendeu? Caso a condição seja verdadeira, ela vem, faz a instrução e volta para o início aqui, ó, e pergunta de novo, a condição continua sendo verdadeira? Repete de novo, vem e volta para cá. A condição é verdadeira de novo, então vem, repete de novo tudo e volta para cá. Então, por isso que é importante eu sempre estar incrementando o meu contador, porque se eu não incrementar o meu contador, acontece que como eu falei, fica no loop infinito, fica infinitamente aqui repetindo
sem parar. Agora pensem comigo. Comecei no 0. Ela vai ficar se repetindo até que a minha variável x, que é o meu contador, seja menor que 5. E a cada vez que ela se repetir, eu vou estar adicionando mais 1 ao meu contador. Então, agora o que vai acontecer? Meu contador começou em 0, então tá aqui. O contador está em 0, então a condição é verdadeira. Então ela vai repetir uma vez. Então tá aqui, ó, repetiu. Quando chegou aqui, ó, eu incrementei o meu contador. Lembrando, vou voltar aqui para ficar mais fácil vocês compreenderem aqui, ó. Meu contador está em 0. Então comecei aqui, ó, inicialização do contador. OK? Tá aqui, hein? Tá aqui no 1. Tá aqui, tá em 0. Chegou na condição. Qual é a condição? O meu contador ser menor que 5. O meu contador tá em 0, então ele é menor que 5, né? Então se ele é menor que 5, então tá valendo. Então ele vai entrar aqui, vai fazer os comandos que tiver e no final, ou seja, tá vendo que ele repetiu uma vez, se ele entrou uma vez no loop, fez uma vez no loop, já conta aqui, ó, contei ele 0. OK. Ao fim de todas as instruções, ao fim, quando ele vai finalizar o primeiro ciclo do loop, ele incrementa 1 aqui no contador, ou seja, ele adicionou um contador. Agora quando vier para aqui para cima, o meu contador não é mais 0, agora o meu contador é 1, porque eu não adicionei 1 nele, não incrementei aqui no contador. Então antes meu contador era 0, agora o meu contador é 1, porque eu adicionei 1 ao 0, então 0 mais 1 é 1, né? Acho que todo mundo consegue entender isso, né? Que 0 mais 1 é 1, né? Isso é meio básico, né? Ali, né? Ensino infantil, né? Vamos, quem não souber disso, vamos voltar lá, né? Ensino infantil, tá precisando, né? Falar com a tia, ô tia, me ajude aqui. É isso aí. Enfim, continuando. Então, x mais mais significa exatamente isso. Vai estar adicionando 1. Então, incrementei quando chega aqui, ó. Agora o meu x, que é o meu coisa, não é mais 0. Agora ele é 1. Então ele vai perguntar na condição de novo. 1 é menor que 5? Se 1 é menor que 5, que é a minha condição, então repete de novo. Então ele veio para cá e entrou, ó. Então repetiu agora mais uma vez, ele sendo 1. Então repetiu, veio. Quando ele saiu aqui, ó, incrementei mais 1 no meu contador. Então meu contador, que era 1, que estava com valor de 1, agora vai estar com valor de 2. E ele vem para aqui para cima, agora para repetir de novo, com o valor de 2. Ele vai perguntar de novo na condição. 2 é menor que 5, que é a minha condição aqui, ó. 2 é menor que 5? 2 é menor que 5. Então repete de novo. Vai repetir as instruções que der ali, os comandos que der. E ao final ele vai incrementar de novo mais 1 no contador. Então agora o meu contador, que antes era 1, agora 2. Então, aí beleza. O contador aqui em cima é 2. Meu contador era 2, agora incrementei mais 1, meu contador agora é 3. Então ele chega aqui em cima, ó. 3. 3 é menor que 5? 3 é menor que 5. Então, sim, repete de novo tudo e incrementa de novo mais 1 no meu contador. Meu contador agora é 4. Meu contador agora é 4. Então, chega aqui em cima. Meu contador aqui, ó, é igual a 4. Qual é a condição? Que seja menor que 5. Então 4 é menor que 5. 4 aqui é menor que 5. 4 é menor que 5. Então ele repete de novo e incrementa mais 1 no meu contador. Então meu contador agora está igual a 5. Chega aqui em cima e me pergunta: meu contador agora é 5. Qual é a condição? Ser menor que 5. 5 é menor que 5? Não. 5 não é menor que 5, 5 é igual a 5. Então ele vai entrar na condição? Não, ele não vai. Então ele vai sair aqui não e seguir o fluxo. Então, eu sei que demorou, sei que ficou meio chato, mas é porque eu realmente quis explicar o passo a passo do funcionamento de uma estrutura de repetição para vocês entenderem como é, sacaram? Então, é assim que fica a estrutura de repetição, assim, é assim que a lógica do funcionamento dela. Você pode observar que quando o meu, nesse exemplo aqui, né, quando o meu contador chegou no número 5, você pode notar aqui, ó, que ele já tinha repetido o ciclo aqui 5 vezes. E qual era a ideia? Repetir
repete 5 vezes, certo? Eu quero que ele repita 5 vezes. Então, pode observar que ele repetiu 5 vezes. Eu repeti 1, 2, 3, 4, 5. Como eu disse no começo, como eu disse um pouco atrás, sempre o contador vai estar um número a menos, sempre vai ser um número menor do que a quantidade de vezes que eu quero que ele dê voltas aqui. Vocês vão ver isso na prática quando a gente for montar o for mais para trás aí na programação, certo? Deixa eu abrir aqui de novo aqui o nosso queridíssimo e maravilhoso dicionário aqui, certo? Tô abrindo ele aqui, pronto, beleza, tá aqui. Então, essa aí, pessoal, essa aqui foi só para realmente explicar a lógica para vocês, e espero que vocês tenham gostado. Assim, eu sei que pode não ter ficado tão claro, mas na próxima aula eu vou explicar para vocês como funciona na prática, tá? Como funciona tipo na tora mesmo. Eu vou montar o for, vou fazer um exemplo aqui na programação aqui com vocês, certo? Vai ser uma aula bem mais interessante. E o que é que eu vou passar de exercício para vocês aí? O que eu quero que vocês façam? É o seguinte: vocês vão pesquisar na internet, certo? Pesquisar aqui na internet. Pesquisar aqui, ó. Tipos de estruturas. Aqui, ó. Tipos de estruturas de repetição. Pesquisar lá no Google tipo de estrutura de repetição. E vocês vão fazer da seguinte maneira aqui. Vocês colocam aqui, ó. Bota aqui, ó. Arduino. No Arduino não, bota assim, ó. Tipo de estrutura de repetição no C++. Que é justamente a linguagem que a gente usa no Arduino, certo? Ou seja, que é a linguagem que a gente usa. Esse aqui, ó. Esse código aqui, ó. Esse tipozinho de código aqui. Essa linguagem que a gente usa aqui chama-se C++. Existem vários outros tipos de linguagem de programação, certo? Com outros nomes, mas nesse caso aí chama-se C++. Vocês dão um Enter, pesquise, e a missão de vocês vão ser trazer pelo menos 3 tipos de repetição. Você pode ver aqui, ó. Ele explica aqui, ó. A linguagem C existe 3 comandos de repetição. Eu quero que vocês pesquisem justamente sobre esses 3 tipos de estrutura de repetição. Já dei uma olhada, se bisurem um pouco aí, que na próxima aula vai ser de queda, ok? Eu quero que vocês escrevam pelo menos um parágrafo disso e mandem para mim via e-mail. Quem é meu aluno, quem for meu aluno, quem for aluno do professor Everton, se eu dou aula presencial para você, envie para esse e-mail que eu estou colocando aqui. Caso vocês não forem meu aluno, forem aluno de outra escola, outro instrutor, mandem para o e-mail desse instrutor e coloquem lá no título, certo? Coloquem lá no título do e-mail o seu nome, coloquem lá a aula, coloquem aula 8, certo? Aula 8, depois coloca o nome da escola, depois colocar o nome da escola, você coloca a sua turma, no caso o ano, tá? O ano você coloca tipo, no caso seria aqui sei lá, um exemplo, X ano, Z turno, no caso seria, por exemplo, um exemplo, vamos supor que eu sou do 9º ano, então 9º ano A, que é o da manhã, ou 9º ano B, que é o da tarde, entenderam? Então coloque assim, essa é a aula 8, então você coloca aqui, ó, aula 8, o nome da sua escola, a sua série e por fim o seu nome. Deixa eu ver aqui. Você coloca lá o seu nome, ok? E você vai enviar. Você vai colocar isso aqui, ó, no título do e-mail. Você coloca lá no título do e-mail isso aí.
num assunto. Quando você for escrever e-mail, vai ter lá um partezinho em cima escrito assunto e outra partezinha embaixo escrito. Você pode ver aqui, ó, que vai ter aqui para você vai digitar o e-mail do seu instrutor, tá? No meu caso é o meu ali, mas não precisa. Vem aqui meu e-mail. Aí pronto, aqui o assunto, no assunto é que você vai colocar, tá? A aula. Você coloca lá, aula 8, aí coloca o nome da escola, coloca lá aqui, ó, o nome da escola, exemplo, sei lá, nome da escola, nome de uma escola aqui, aleatória, sei lá, sei não, pronto, nome da escola, aqui, o nome da escola, sei não, daqui é do Candário, sei não, é do Candário, sei não, um exemplo, aí depois vem a sua turma, certo? No caso eu vou botar aqui, ó, décimo ano manhã, ok, décimo ano manhã, e meu nome aqui, ó, de Mocó, pronto. Então é isso aí que eu quero que vocês façam, ok? Façam aí um parágrafo pesquisando sobre elas, e aqui vocês vão mandar primeira estrutura, sobre ela, segunda estrutura, sobre ela, e terceira estrutura, sobre ela. Somente isso, muito easy, isso aqui você faz em 5 minutinhos, somente, é só isso só que eu quero. Aí você vai mandar para o seu instrutor, ok? É isso aí, beleza, galera? Tchau, até a próxima aula.